Olá, turma, sou o professor Grossley. Vamos para mais uma aula de Física com caderno de atividades autorreguladas, a aula número 3, conservando energia. Primeira lei da termodinâmica. O princípio de conservação de energia diz que a energia não pode ser destruída nem criada, apenas transformada de uma espécie em outra. A primeira lei da termodinâmica fala exatamente sobre isso. Se um sistema recebe uma certa quantidade de energia sob forma de calor, então parte da energia ele utilizou para realizar trabalho, e o restante aumentará a energia interna desse sistema. Então aqui a gente pode ver a expressão que a variação da energia interna é a diferença entre a quantidade de calor recebido e o trabalho realizado. Então, por exemplo, se um sistema recebeu 100 joules de energia e utilizou 80 joules para realizar trabalho, então 20 joules não serão desaparecidos. Eles serão utilizados para variar a energia interna. Outra maneira de você expressar a primeira lei da termodinâmica seria essa. A quantidade de energia seria a soma entre o trabalho realizado e a variação da energia interna. Então, essa letra aqui significa tal, ΔU é justamente variação de energia interna. Lembrando que existe trabalho quando há um aumento de volume do sistema. Então, se esse sistema está deslocando um êmbolo, por exemplo, como a gente pode ver nessa figura, então ele está realizando trabalho. Já a energia interna seria energia sob qualquer forma que ele tenha armazenada dentro de si. A energia interna de um sistema é a função crescente da temperatura, ou seja, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. E se a temperatura permanece constante, então o mesmo vai acontecer com a energia interna, vai permanecer constante. Resume-se na energia interna de translação das moléculas dada por essa expressão. Energia interna seria 3 meios de N vezes R vezes ΔT. O que seria o N? N seria o número de mols. O número de mols determina a quantidade. Da mesma forma que uma dúzia de bananas equivale a 12 bananas, uma resma de folha equivale a 500 folhas, um mol equivale a aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse R seria justamente essa constante universal dos gases, que tem vários valores, dentre eles 82 milésimos atmosfera vezes litro barra mol vezes K. Lembrando que a atmosfera é a unidade medida de pressão, L de volume, é litro em volume, mol seria esse N, de mols é o próprio mol, e K seria justamente a unidade de medida de temperatura que nós utilizamos no estudo dos gases. E esse R também pode ser medido dessa forma, 8,31 Joule por mol vezes K. ΔT é a variação de temperatura que será sempre dada em Kelvin. Variáveis de estado de um gás. Nós chamamos de variáveis de estado de um gás as seguintes grandezas: o volume, a sua temperatura e a sua pressão. Volume. Os gases não têm volume nem forma próprios. Por definição, o volume de um gás é o volume do recipiente ocupado por ele. As unidades que nós utilizamos podem ser o litro, o centímetro cúbico e o metro cúbico. Temperatura. Médio estado de movimento das moléculas no gás. Então, quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura, consequentemente, maior a energia interna. E na teoria dos gases perfeitos, é usada a temperatura absoluta, ou seja, é usada a escala Kelvin. Então, se for dado a temperatura em Celsius, deve haver conversão para Kelvin. E a pressão? A pressão exercida por um gás é devida aos choques de suas partículas contra as paredes do recipiente. Pressão sempre é uma relação que envolve a intensidade da força normal sobre a área, ou seja, a força que esse gás exerce através desse choque, dessa compressão dessas moléculas contra a parede do recipiente sobre a área desse choque. Então, as unidades de pressão seria, no sistema internacional, o Newton por metro quadrado, que a gente chama carinhosamente de Pascal. A atmosfera, o milímetro Hg. Então, a atmosfera equivale a 10
elevado a 5, 1 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. E 1 newton por metro quadrado é justamente 1 pascal. E a relação entre atmosfera e milímetro Hg é que 1 atmosfera é igual a 760 milímetros Hg. Então essas são as unidades de pressão. Nós dizemos que um gás encontra-se num certo estado A quando ele tem um certo volume A, uma certa temperatura A e uma certa pressão A. Agora, se esse gás recebe calor de uma fonte externa, ele se expande e essas variáveis se alteram. E passa para um estado B, um outro estado. Assim, ele tem uma mudança em suas variáveis. Ele terá um novo volume, uma nova temperatura e uma nova pressão B. Nós dizemos então que esse gás sofreu uma transformação gasosa. Ele passou de um estado inicial A para um estado final B. E essas transformações gasosas podem ser de 4 tipos: isotérmicas, isobáricas, isométricas ou isocóricas e adiabáticas. A transformação isotérmica, como o próprio nome sugere, onde iso significa igual e térmica é relacionada à temperatura, é aquela transformação em que o gás permanece com a mesma temperatura. A transformação isobárica é aquela em que a pressão permanece constante na transformação gasosa. A transformação isométrica ou isocórica é aquela em que o volume permanece constante. E a transformação adiabática é aquela em que não existe troca de calor, o que implica que o trabalho realizado é a única forma de fazer variar a energia interna. Temos também as transformações cíclicas, que são aquelas em que o conjunto de transformações sofridas pelo sistema de tal forma que seus estados final e inicial sejam iguais. Então o gás parte de um certo estado inicial, vai para um estado final e retorna ao estado inicial. Se o trabalho realizado em um ciclo e a quantidade de calor for positivo, o sistema recebe calor e realiza trabalho. Em um ciclo positivo, de sentido horário, de A para B, de B para C, de C para D e de D retornando para A. Implica que é o processo de uma máquina térmica em execução. E como vimos antes, uma máquina térmica recebe calor de uma fonte quente, parte dessa energia é utilizada para realizar trabalho, empurrando o êmbolo, por exemplo, e o restante é rejeitado para uma fonte fria. Agora, se tiver um ciclo no sentido anti-horário, o gás recebe trabalho. Este tipo de ciclo descreve as máquinas frigoríficas. Elas retiram calor de uma fonte fria, uma parte do gás recebe trabalho e o restante é rejeitado por uma fonte quente, um processo inverso das máquinas térmicas. Uma geladeira é um exemplo de uma máquina frigorífica. Elas têm os seguintes componentes principais: o evaporador ou congelador, o condensador, o compressor e a válvula de expansão. Um gás frio percorre o evaporador no interior da geladeira e retira calor dos alimentos. Para o gás jogar o calor para o ambiente externo, ele deve estar a uma temperatura maior. Assim, o compressor aumenta a pressão desse gás e ele se aquece. Esse gás aquecido em alta pressão percorre pela serpentina bem fina no exterior da geladeira. Assim, esse gás é transferido para a traseira da geladeira, retorna à válvula de expansão, que diminui a pressão e novamente esse gás se resfria, repetindo o ciclo. Uma geladeira hermeticamente fechada contém 1 litro de ar. Ao ser colocada na geladeira, onde a temperatura é de 3 graus, o ar interno cedeu 10 calorias até entrar em equilíbrio térmico com o interior da geladeira. Então a gente percebe aqui que a quantidade de calor cedida por essa garrafa seria de 10 calorias e nós representaremos através desse sinal de negativo. Desprezando-se a variação do volume da garrafa, ou seja, nós temos aqui uma transformação isocórica, onde o volume é desprezado. Qual seria a variação da energia interna desse gás? Então a gente tem que ver também o seguinte: como a variação do volume é desprezada, não existe trabalho. Só existe trabalho quando há variação do volume. Numa transformação isométrica ou isocórica, não há trabalho, não existe trabalho. Então, utilizando a primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna que está pedindo é igual à quantidade de calor cedido ou recebido menos o trabalho realizado.
Então aqui nós teremos, já que a quantidade de calor cedida é igual a menos 10 calorias e o trabalho é igual a zero, substituindo na primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter menos 10 mais zero, que vai dar uma variação de energia interna igual a menos 10 calorias, então a opção correta seria a letra C. Questão número 2. No dia quente de verão, sem vento, com a temperatura ambiente na marca dos 38 graus, seu Honório teria de permanecer bastante tempo na cozinha de sua casa. Para não sentir tanto calor, ele resolveu deixar a porta do refrigerador aberta, com o intuito de esfriar a cozinha. A temperatura no interior da geladeira é de aproximadamente 0 grau. A análise dessa situação permite dizer que o objetivo de seu Honório será. Para responder isso, a gente tem que lembrar que uma geladeira, que é uma máquina frigorífica, retira calor de uma fonte fria, ou seja, do interior dela, e rejeita calor para uma fonte quente, que seria o condensador e o ambiente externo. Como a geladeira está aberta, o seu interior entrará em equilíbrio térmico com o ambiente, e a fonte fria, que é de onde a geladeira retira calor dos alimentos, irá se anular, impedindo seu funcionamento. Com isso, o seu objetivo não será atingido, pois o refrigerador vai transferir calor da cozinha, que seria vai virar a própria fonte fria, para a própria cozinha, que seria a própria fonte quente. E isso não contribui para um processo de refrigeração. Então, a opção correta seria a letra B. Número 3. Em um ambiente fechado, 1,5 mols de um determinado gás perfeito está inicialmente a 20 graus Celsius, sabendo que a constante universal dos gases perfeitos é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, determina a energia interna desse gás. Então aqui nós temos os dados do problema, o número de mols igual a 1,5, temperatura 20 graus Celsius e a constante universal dos gases. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é converter a temperatura em Celsius para Kelvin. De Celsius para Kelvin, nós temos que somar 273. Então, a gente vai pegar 20 graus e somar 273. Então, a temperatura que nós vamos utilizar é em kelvins, no valor de 293 kelvins. Então, a gente vai agora utilizar a equação da energia interna, que seria U igual a 3 meios de N vezes R vezes T. Lembrando que esse N é o número de mols, o R seria essa constante universal dos gases, e o T é a temperatura. Substituindo então os valores, nós teremos que 3 meios vezes 1,5 vezes 8,31 vezes 293. Multiplicando 3 vezes 1,5 vezes 8,31 vezes 293, nós teremos 10.956,735 dividido por 2, que vai dar um valor de 5.478,3.675 joules. Aproximando esse valor e transferindo ele para quilojoule, ou seja, se eu dividir isso aqui por 1.000, eu vou ter um valor aproximado de 5,48 quilojoules, que esse valor então é a energia interna do gás com esses dados. Essa então foi a aula 3, um grande abraço a todos.